Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 45. Já abriu sua Bíblia? Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos para que a gente possa orar e pedir a orientação de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para aprender da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos. Nos ajuda a entender cada significado. Te pedimos orientação, que o Senhor seja o nosso professor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Com a sua Bíblia aberta, nós precisamos entender o contexto. Acontece que Maria ela tinha recebido uma promessa maravilhosa, de que ela daria à luz a um filho, e ele se chamaria Jesus. Mas então, nessa conversa, o anjo ele faz uma confirmação. Ele diz algo extraordinário. Maria, a tua parenta Isabel também está grávida. E já é o seu 6º mês de gestação. E muitas pessoas diziam que ela era estéril. Mas entenda, para Deus nada é impossível. Mas então, acontece que Maria, ela conclui com as seguintes palavras: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Se você não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo aqui no card. Mas hoje vamos ao versículo 39 ao 45. Leia comigo. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja que história maravilhosa. Acontece que naqueles dias, depois de alguns dias ali, depois de Maria ter recebido a promessa do anjo Gabriel, Maria se apronta e vai até a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ou seja, Maria ela sai de Nazaré e vai até a região montanhosa, até uma cidade de Judá. Isso era cerca de 130 quilômetros de distância. Mas o que acontece no texto é que Maria ela vai depressa. Ela vai às pressas. Por quê? Para ver o milagre que Deus tinha feito na vida de Isabel. Veja bem, Isabel era estéril, mas Isabel já estava grávida e já era o seu 6º mês de gestação. A profecia estava se cumprindo perfeitamente. Veja como Deus é maravilhoso. Então Maria, depois de receber a notícia do anjo, ela vai depressa. Eu vou conferir, eu vou ver esse milagre maravilhoso que Deus fez. Mas então, Maria chega na região montanhosa, uma cidade de Judá. Ela chega até a casa de Isabel. No versículo 40 diz o seguinte: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Maria ela faz essa saudação, no seu versículo 41, diz o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Veja que maravilhoso. Quando Isabel ela ouve a saudação de Maria, a criança que está no seu ventre logo se estremeceu de alegria. Mas por que essa criança
se estremeceu de alegria. Sabe por quê? Primeiro, essa criança era João, João Batista, que já estava no seu ventre, e assim como diz o versículo de Lucas 1, versículo 5, e desde o versículo 15, que desde o seu ventre ele seria cheio do Espírito Santo. Acontece que quem estava sendo gerado no ventre de Maria era Jesus, o Messias. Então essa criança, João, se estremece de alegria, sabe por quê? Por reconhecer o menino Messias. Ou seja, desde o seu ventre, João já estava apontando para Jesus, porque o papel de João era preparar o caminho do Senhor, apontar para Jesus, e desde o seu ventre ele já estava fazendo isso. João reconheceu Jesus que estava no seu ventre. Veja que maravilhoso! E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Ou seja, Maria é feliz porque ela daria à luz a um filho, o Messias, mas o foco não é Maria. O foco é o menino Jesus, porque Isabel diz, com a confirmação do Espírito Santo: Bendita é você, Maria, mas bendito é o fruto do teu ventre. Porque o filho que Maria ia gerar, o filho que Maria ia dar à luz, não era qualquer um, mas sim era um filho especial, era um bebê especial, único, o Messias prometido. Mas então, o versículo 43 diz: E que grande honra é para mim receber a visita do meu Senhor. Olha, desde o ventre, Jesus já é chamado de Senhor. Não apenas de um profeta, mas sim do Messias, do Salvador, do Libertador. Desde o seu ventre, Jesus já é chamado de Senhor. No versículo 44 diz: Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Mais uma confirmação. Logo que Isabel ouviu a voz de Maria, a criança que estava no seu ventre se estremeceu de alegria. Veja que maravilhoso. Veja a ligação espiritual entre dois bebês que eram não nascidos. Veja, um no ventre, outro no ventre, mas eles se encontrando. E João reconhecendo o Messias no seu ventre, reconhecendo o Salvador, o Libertador de todo o povo. Veja que ligação espiritual entre dois bebês não nascidos. Que maravilhoso, não é? Mas então, versículo 45 termina com uma conclusão. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A palavra bem-aventurada significa feliz. Então, feliz é você, Maria, porque você creu. Feliz é você porque você creu. Mas há um detalhe. Maria é feliz porque ela confiou, porque ela se submeteu, porque ela aceitou fazer parte do plano de Deus. Feliz é você, Maria, porque você creu, você confiou nas palavras que foram ditas da parte do Senhor. E de uma coisa é certa, e porque você creu, serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Isso não é uma verdade? O que Deus falou na vida de Isabel, que ela daria à luz a um filho, isso estava se cumprindo perfeitamente.
O que Deus falou na vida de Maria começou a dar início ao cumprimento. Veja como Deus é maravilhoso. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Meu querido irmão e minha querida irmã, mas aqui vai uma pergunta para todos nós. Maria, ela creu, ela confiou, ela se submeteu às palavras de Deus. Ela confiou plenamente na promessa do Senhor. Maria creu, mas a pergunta é: você está crendo na palavra de Deus? Você está se submetendo a esse Deus? Você está confiando ou você está duvidando? Porque Maria não duvidou de forma nenhuma, ela confiou plenamente. Mas e você? Você está confiando no que Deus está te dizendo? No que sua palavra revela? Fica uma pergunta, que nós possamos refletir bem. Que Deus ele venha nos abençoar. No próximo estudo, estudaremos sobre o Cântico de Maria. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal e ative o sino. E até o próximo vídeo.